Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo de número 8. Você vai deixar a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Nós não vamos fazer a leitura desse texto, mas nós vamos estar nos reportando a ele para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos nesta noite. Talvez você nunca tenha lido, mas certamente você já ouviu falar de Gideão. E nós conhecemos um pouco a história de Gideão. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, você vai encontrar no capítulo de número 6, Gideão malhando trigo no lagar, com medo dos midianitas. E o Senhor vai ao encontro de Gideão, o chama de homem forte, o incentiva, e coloca diante dele a missão de ser o libertador da opressão dos midianitas no que respeita ao povo de Israel. A primeira reação de Gideão é de espanto, e depois do espanto surgem então dúvidas, e ele coloca-se diante de Deus e, num certo sentido, pede ao Senhor provas de que o Senhor de fato vai usá-lo para realizar a obra que o Senhor prometeu que iria fazer por meio dele. E depois então ele pede e faz a prova da lã, do orvalho, e confirmado da parte de Deus esta vontade, essa determinação e essa promessa do Senhor no coração de Gideão, então Gideão vai, ele derruba o poste ídolo do seu pai, ele destrói o altar de Baal, que era adorado ali no meio da sua família. E aí a palavra de Deus diz que ele, de Gideão, passou a ser chamado Jerubaal, aquele que contendeu com Baal. Aí o Senhor diz: olha, a missão não é só de respeito à sua família, você foi chamado para livrar os midianitas. E no capítulo 7, então, nós vamos ver esta batalha se realizando, e não sem antes Gideão expressar todo o seu temor, todo o seu receio e a falta de confiança em Deus. E ele mais uma vez pede prova ao Senhor, e o Senhor vai e pede: o teu servo cura, desce até o arraial dos midianitas e vê o que eles estão dizendo. E ele vai até o arraial dos midianitas e ouve um sonho que um soldado conta para o outro, e o decifrar desse sonho é que, de um soldado para o outro, é que eles entendem que Gideão iria destruir os midianitas. Então, e é exatamente isso que acontece no capítulo de número 7. No capítulo de número 8, então, ele começa com os homens de Efraim perseguindo aqueles, e perseguindo principalmente a Gideão, porque acharam que Gideão foi injusto, que Gideão não agiu corretamente com eles, deixando-os fora, não os chamando para lutar contra os midianitas. Gideão argumenta com os efraimitas, e eles chegam a um consenso, eles têm por si a desculpa, o argumento de Gideão, e segue adiante. E agora Gideão, com os seus 300 homens, eles estão numa severa perseguição contra os midianitas. Ele já havia derrotado 150, do total de 150 mil homens já havia sido abatido, 135, ele agora persegue 120, ele vai perseguindo esse povo, e são somente 300 homens nessa perseguição, e ele então chega a duas cidades. O texto vai acompanhando aí, irmão, só estou dizendo a primeira cidade, a cidade de Sucote. E eles pedem aos homens de Sucote: dá comida, dá água para o meu povo. Ele diz: não, nós não vamos te dar, porque você ainda não venceu os midianitas, eles ainda não estão derrotados, porque haveríamos de te servir. Ele passa um pouquinho adiante, vai chegar na cidade de Penuel e vai fazer o mesmo pedido: dá pão porque os homens estão fracos, dá-nos água porque estão sedentos e nós precisamos continuar na procura dos inimigos. E eles dizem também: não daremos, porque quem pensas que é? Quando derrotares por completo os midianitas, volte aqui, tudo te daremos. E Gideão então promete que ele haveria de derrotar os midianitas na força do Senhor,
mas voltaria e puniria tanto a Sucote quanto a Penuel. Gideão alcança o seu intento, e voltando, ele também cumpre a sua promessa no que diz respeito a Sucote e Penuel. A vitória de Gideão repercute por todo o Israel. E agora nós vamos encontrar que Gideão já é considerado e goza de um grande prestígio por todo Israel. E esse prestígio então se desenvolve, e aí nós vamos caminhando na história de Gideão, e lá no início do versículo de número 20, no 22, então, nós vemos a reação do povo diante da fama de Gideão que se espalha. Gideão, ele desfrutou da bondade do Senhor, do cuidado do Senhor, do amor do Senhor, da graça do Senhor, da proteção do Senhor, da força do Senhor, mas o que nós vemos a partir do versículo 22 do capítulo 8 é um momento terrível na vida de Gideão. E eu queria olhar para esse texto, para que possamos extrair lições para a nossa vida e entendermos o caminho do fracasso. A primeira coisa que esse texto nos mostra, e você pode ler comigo o versículo 22 e 23, que diz assim: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Palavras sábias, palavras cheias de sabedoria, dita pela boca de Gideão. Não dominarei sobre vós, também a minha descendência não dominará sobre vós, vocês serão dominados pelo Senhor. Gideão aqui, ele combate a rebeldia do povo e o desejo do povo de escolher para si um rei que Deus não havia autorizado que o povo tivesse. Mas se você prestar bem atenção e você caminhar na leitura dessa palavra, você vai entender que algumas informações sobre a vida de Gideão que nos faz compreender que o primeiro passo para o fracasso é a gente ter um discurso diferente da prática. Gideão diz àquele povo: olha, eu não vou governar sobre vocês, os meus filhos não governarão sobre vocês, quem dominará sobre vocês é o Senhor. Mas não é isso que acontece na vida de Gideão. As palavras são sábias, as palavras são corretas, são as mais adequadas, mas as atitudes de Gideão, elas vão contra o seu discurso. E se você caminhar um pouquinho mais lá no fim do capítulo de número 8, você vai encontrar a palavra de Deus dizendo: Gideão, versículo de número 30, teve Gideão 70 filhos, todos provindo dele, porque tinha muitas mulheres. Mas o versículo 31 faz questão de dizer que a sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho e lhe pôs por nome Abimeleque. Alguém que disse que Deus haveria de governar sobre o povo, dominar sobre o povo, agora tem um filho de uma concubina, e o nome que esse filho recebe é Abimeleque. E o significado de Abimeleque é: meu pai é rei. O povo que deveria estar sob o domínio de Deus, aquele que diz que o povo deveria ser dominado por Deus, não é o homem que entende isso agora quando ele dá o nome para o seu filho. E precisamos entender que os nomes dos filhos no tempo de Israel era algo muito sério. Nós não escolhíamos os filhos, o nome dos filhos não era escolhido por causa da beleza do nome, por causa da familiaridade do nome, por causa do contexto e da existência desse nome nas várias gerações de família, mas o nome era escolhido de acordo com o desejo do coração e a vontade dos pais para com esse filho. E diz a palavra de Deus que Gideão colocou nesse filho o nome de Elimeleque, que significa meu pai é rei. E é exatamente esse filho que vai ser o fruto da desgraça da casa de Gideão. Porque se você continuar lendo a história, você vai ver que Elimeleque mata todos os outros 70 irmãos que tinha. Meu pai é rei.
Apesar da resposta teologicamente correta dada aos homens no versículo de número 22, 23, não é isso que acontece na vida de Gideão, porque logo depois de dar essa resposta, Gideão diz ao povo que eles deveriam trazer donativo, deveriam trazer ouro para ele, e deste ouro então ele faz uma estola sacerdotal. E é adiante dessa estola que Gideão vai prestar adoração, não ao Deus Todo-Poderoso, mas àquele objeto que ele mesmo criara. O primeiro passo para o fracasso, meu querido, é não viver de acordo com aquilo que pregamos. É sermos incoerentes na nossa vida. É sermos hipócritas. Continuando o texto, eu vou entender que o segundo passo para o fracasso é deixar de adorar o Deus Altíssimo da forma como ele se propõe ser adorado e criar para si próprio um modelo de adoração. O versículo de 24 a 27 diz: Disse-lhe mais Gideão: um pedido vos darei, dai-me vós, cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Esse peso, Gideão fez uma estola sacerdotal e pôs na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Aquele homem que havia dito a Israel: Deus vos dominará, agora diante de uma grande quantidade de ouro ele faz um objeto de culto, segundo a intenção do seu coração. Um pedido vos farei. No lugar da fidelidade ao povo, e ao invés de dizer ao povo: um pedido vos farei, que vocês permaneçam no caminho do Senhor, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, vivendo de acordo com os preceitos do Senhor, o pedido de Gideão é por ouro. E o ouro leva Gideão ao pecado. E não bastasse construir uma estola de ouro, agora ele coloca essa estola em Ofra. Isso tem um significado muito importante, porque nós precisamos entender que ao povo de Israel era ordenado que o povo deveria comparecer na presença de Deus para adorar, e somente na presença de Deus, e a presença de Deus estava onde a arca do Senhor estivesse. E agora Gideão diz ao povo: olha, essa estola sacerdotal está na cidade de Ofra, na região de Efraim, e é ali que nós vamos adorar a Deus, é ali que Deus vai ser adorado, e é esta estola, este objeto, que nada mais é do que uma espécie de lenço que percorre e era colocado na frente dos sacerdotes, e é diante dessa estola que haveremos de adorar, e é ali que o povo adora, é ali que o povo se prostitui, é ali que o povo rompe o seu relacionamento com Deus. Aquele homem que corajosamente conduziu os israelitas à batalha que levou à destruição e à libertação da nação, toma um enorme passo para levar o povo de novo à escravidão. O caminho para o fracasso, meus queridos, começa em termos um discurso diferente dos nossos atos. Caminha por criarmos um modelo de adoração segundo o desejo do nosso coração. E caminha e termina quando ele chega no seu ápice, que é estarmos seguindo a outros deuses e não o Deus que devemos seguir. E diz a palavra de Deus, a partir do versículo 28. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, que é Gideão, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, deu também à luz um filho, e lhe pôs por nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Asbiesrita. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins, e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, e os livraram do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. É interessante que aquele homem poderosamente usado por Deus foi também um instrumento de Satanás para levar o povo ao mesmo estado em que se encontrava.
quando por Deus ele foi chamado no lagar onde malhava o trigo. Porque Gideão não conseguiu permanecer fiel a este relacionamento que Deus estabelecera com ele. Porque Gideão não conseguiu se manter fiel e estar em comunhão com o Deus que o visitou no lagar. O Deus que fez prova de que era com ele, quando ele colocou diante de Deus aquele compromisso e aquela prova de que o orvalho não deveria molhar a lã e molhar a terra, e depois molhar somente a terra e não molhar a lã, e nem isso não foi suficiente para ele entender que o Deus Todo-Poderoso era com ele, e o Deus Todo-Poderoso que havia lhe dado a vitória no exército, com mais de 150, um exército de mais de 150 homens, 150 mil homens, com apenas 300 homens, tocando trombetas e com tochas na mão, não foram suficientes também para converter, para mudar, para direcionar o coração de Gideão somente para a adoração do Deus Todo-Poderoso. E bastou que estivesse em paz, para que tanto Gideão como o povo se esquecesse de Deus e do que Deus fez. O mesmo homem que agiu como libertador foi um instrumento da escravidão. Mas, querido, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para aquilo que vimos no final da vida de Gideão, o que é que nós podemos extrair de prático para a nossa vida hoje? Eu queria destacar algumas coisas. Primeira coisa, nós precisamos entender que qualquer coisa nesse mundo pode fazer um servo de Deus tropeçar. E mesmo os heróis da Bíblia tiveram seus momentos de vacilo, de hesitação. E toda hesitação leva irremediavelmente ao pecado. E só há um jeito de combater isso, é não se afastando do Senhor, que é o único capaz de nos fortalecer e nos manter fiel a Ele. Gideão, o grande libertador de Israel, um dos juízes e um dos grandes juízes do seu tempo, que trouxe paz à sua terra durante 40 anos, mas que ao final dos 40 anos deixou uma nação escravizada de novo e oprimida pelos inimigos do povo de Deus. E essa história, ela pode ser percebida no povo, na história do povo de Deus, durante toda a existência do povo de Deus. Talvez você conheça grandes servos de Deus, grandes homens que foram usados por Deus, que foram instrumentos nas mãos de Deus para converter vidas, para transformar almas, para levar o Evangelho a lugares onde o Evangelho não havia sido levado, mas que num determinado momento dessa carreira entenderam que podia viver a sua vida não mais guiados e orientados pelos princípios da palavra, de acordo com a vontade de Deus, e decidiram caminhar pelo seu próprio caminho, governado pelo seu próprio coração, governado pelos seus próprios sentimentos, governado pelas suas próprias ideias, e o destino disso, o desfecho de tudo isso é a plena ruína desses homens e daqueles que caminharam com ele. A história da igreja está cheia de exemplos assim. E é por isso que Paulo, escrevendo a Coríntios, no texto que lemos, diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não importa o que Deus já fez com a sua vida, não importa a grande obra que Deus já realizou através da sua vida, não importa os grandes feitos que Deus realizou através da sua vida, se você baixar a guarda, se você deixar de viver de acordo com a vontade do Senhor, você certamente irá caminhar por um trilho que vai te levar ao fracasso completo e à ruína. Gideão experimentou isso. Então a primeira coisa que eu preciso aprender com Gideão é que a minha fé, ela precisa ser alimentada todos os dias, e que não há servo de Deus, por maior que seja, por mais usado que seja, que não está livre de cair e de tropeçar.
A segunda coisa que esse texto me ensina é que nem sempre o que derruba o servo de Deus são os grandes pecados. Na maioria das vezes são o pecado oculto. É o erro sutil que está dentro do coração, que derruba e tem poder para derrubar toda a obra desse servo. É a vaidade, é o orgulho, é o ego exacerbado, é o desejo de reconhecimento, é a fome de poder, é o desejo de ser maior do que Deus quer que ele seja. Gideão disse que aquele povo: eu não vou governar. Mais tarde coloca o nome do filho: meu pai é meu rei. Ele diz: o Senhor haveria de governar, mas ele não deixa que Deus governe a sua vida. Ele diz ao povo: vocês devem se submeter a Deus, mas ele se submete e coloca em adoração e passa a adorar um estola que ele mesmo criara, obra das suas mãos, uma criação, adorando algo por ela criado, deixando de adorar o Criador. Todos nós estamos sujeitos a tropeçar e a pecar, e a nos desviarmos do caminho. E o único jeito de vencer a carne é desenvolvendo e nos enchendo do Espírito Santo de Deus. É só pela força do Espírito que nós podemos vencer a força da carne. E é por isso que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Você carrega dentro de você uma grande guerra. É o seu ego, é a sua vontade, é o seu coração lutando contra o Espírito Santo que habita dentro de você. É o seu desejo em confronto com a vontade de Deus. É os seus anseios em confronto com os projetos de Deus. É o seu ideal em confronto com o alvo de Deus para a sua vida. E isso está dentro de você e dentro de mim todo o tempo. E cabe a nós estarmos do lado de Deus para que possamos vencer a nossa carne e a nossa natureza pecaminosa. Uma outra coisa que esse texto me ensina é que a fidelidade durante um tempo não é garantia de fidelidade para sempre. Gideão foi um herói fiel ao Senhor durante os momentos importantes de Israel, mas no final da sua vida tomou passos errados que contribuíram para os problemas, que trouxeram graves e sérios problemas a este mesmo Israel que ele havia livrado. Não pense que aquilo que você já fez em prol do Evangelho do Senhor é o seu cheque em branco para que você possa viver a sua vida de qualquer forma, porque tudo já foi feito. Você precisa continuar vivendo todo o tempo de acordo com a vontade do Senhor, submisso à vontade do Senhor, se comprometendo com a vontade do Senhor, fazendo tudo para a honra e glória do Senhor, porque quando você deixar de fazer isso, você começa a caminhar por um caminho que te levará ao fracasso. Gideão tomou passo na direção errada. As pessoas que vieram depois dele fizeram coisas ainda piores do que ele. Isso nos ensina que nós devemos andar corretamente no benefício das próximas gerações. Os nossos filhos estão aprendendo conosco como Deus deve ser adorado. E se falharmos em sermos exemplo dos nossos filhos, os nossos filhos falharão na sua missão de ser adorador. Depois de Gideão, a nação voltou a se prostituir com outros deuses. Precisamos manter Deus no devido lugar da nossa vida. Deus deve ser a prioridade dos nossos pensamentos. Para Deus deve ser a prioridade dos nossos atos. A Deus deve ser dirigido o melhor dos nossos sentimentos. E todo sacrifício deve ser feito para vivermos de acordo com a vontade de Deus. E o primeiro passo, queridos, que talvez seja preciso mudar na minha vida e na sua vida, é que nós precisamos ser aquilo que pregamos. Nós não podemos ser pessoas de discurso,
mas devemos ser homens e mulheres de Deus, de atitudes. Não podemos viver pregando o amor sem amar. Não podemos viver pregando o perdão sem perdoar. Não podemos viver anunciando a misericórdia, virando as costas para os necessitados. Não podemos pensar na nossa missão como aqueles que são instrumentos de Deus e dizer ao mundo que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, sem nunca ter aberto os nossos lábios para falar de Deus a quem quer que seja. Nós precisamos entender que nós precisamos falar e viver de acordo com a vontade de Deus, e tirar da nossa vida toda sorte de hipocrisia, tudo aquilo que não está de acordo com a vontade do Senhor, e quer seja o nosso falar ou o nosso agir, tudo deve ser para a glória de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Você deve ser aquilo que você prega, você deve pregar aquilo que você vive, para que não haja incoerência em nós, e nós não sejamos pedra de tropeço na vida de quem quer que seja. Gideão falhou nessa área. Eu e você não podemos falhar, porque as próximas gerações dependem da nossa fidelidade. Que Deus nos abençoe.